Mãe, ele é meu irmão, disse o garotinho à sua mãe milionária ao ver um menino na rua. O que eles não sabiam era que aquele menino de rua, na verdade, Beatriz caminhava com o filho João por uma calçada da cidade, voltando de uma visita rápida ao mercado. O menino estava distraído, segurando uma sacolinha com um suco morango que ela tinha comprado para ele. Ele sorriu quando notou algo à frente. Um garotinho, de olhos grandes e expressão tímida, parado na frente de uma banca de jornal. Beatriz já estava pensando em acelerar o passo quando ouviu a voz firme de João, ainda com os dedos fechados no canudo do suco. Mãe, ele é meu irmão. Ela parou na hora. A sacola balançou no braço. O som do suco se misturou ao barulho, de carros e pedestres. Beatriz olhou sem entender. O menino apontava para aquele outro garoto, de cerca de 7 anos, mais alto que João, mas a semelhança era impossível de ignorar. O rosto, o jeito de segurar o corpo, até a expressão com o olhar. Havia algo ali que fez o coração dela apertar. Amor? Ela disse, tentando manter o tom calmo, mas a voz saiu com tremor. O garotinho arregalou os olhos, ainda apontando, mas não falou nada. Beatriz deu um passo adiante, se aproximou daquele garoto desconhecido. Ele parecia alheio ao drama acontecendo atrás dele. Vestia uma camiseta velha, sapatos gastos, típico de quem não tinha muito cuidado com roupa, mas tinha algo na postura que chamou muita atenção dela. Era como se aquilo fosse parte de uma lembrança distante. Ela se ajoelhou e falou baixinho para João. Queria entender o que o filho tinha visto. Ele balançou a cabeça, como se tivesse certeza do que dizia. Beatriz olhou 1, 2 vezes para o outro menino, enquanto a mulher que o acompanhava, uma senhora com cara de preocupação, falava baixinho com ele, segurando no ombro do garoto. Era uma cena normal, uma criança e sua quase mãe, gente do cotidiano. Nada sugeria que havia algo de especial acontecendo ali, exceto a frase de João não sair da cabeça de Beatriz. Ela pegou a mão de João, pediu que ficasse junto a ela e foi falar com o outro garoto e a acompanhante. O som do trânsito parecia sumir na cabeça dela. Oi, desculpa, mas posso perguntar seu nome? Falou Beatriz. O menino se virou, meio sem jeito. A mulher ao fundo disse, tudo bem, ele se chama Rafael. Mais um choque. A mãe repicou. Rafael, e ele tem quantos anos? 7 anos, fez aniversário faz pouco. Beatriz respirou fundo. João tinha 6, 1 ano de diferença. E o nome, tão parecido com o que ela e o falecido marido tinham escolhido caso tivessem outro. Filho. Sem perceber, levantou a voz. Ele é... Nós temos um filho, o João, de 6 anos, e meu marido, antes de morrer, ele sempre falava que... Ela engasgou, fechou os olhos por um segundo. Reconhecer que falava daquela forma soou estranho na boca dela. Ela continuou. Nunca pensei que pudesse encontrar alguém assim. A mulher que acompanhava Rafael deu um passo para frente. Disse que ele estava bem. Mas quem era ela? Manifestou preocupação com a mulher que falava. Beatriz se apresentou. Sou Beatriz. Essa é a mãe dele e... O sangue ficou frio no corpo quando João engatinhou para frente de mim, olhando para Rafael. Mãe, ele nasceu com o mesmo rosto que esse menino. Foi o que faltou. A expressão da acompanhante mudou. Os olhos arregalaram, as mãos tremeram por dentro dos bolsos. O clima pisou no acelerador e bateu, quase silencioso, quase imperceptível, mas bateu. Ainda dava para ouvir o funcionário da banca de jornal contrariando o vento, o som prolongado de um ônibus no sinal, o barulho de uma buzina. Tudo para ela, o mundo quase travou. Beatriz sentiu o peso no peito e ficou imóvel, os cabelos batendo, na testa. O suco da sacola esquecera no chão. João segurou a minha mão com força. Mãe, você viu? Ele é igual a mim. A mulher mirou a criança. Tá, calma, ele só é parecido. Mas a vida tem umas coincidências. Beatriz não acreditou. Caiu num ponto de silêncio, e aquilo cresceu como fogo dentro dela. Um tremendo aperto no peito,
e um calor que corria pelas veias, junto com o pensamento acelerado. E se realmente for meu filho? A mulher da rua respirou devagar. Eu cuido dele desde pequeno. Não sei quem ou onde está a mãe dele. O queixo dela tremeu, a garganta estava seca. A realidade não era fantasia. João apoiou a cabeça no meu braço, ficou mudo. Beatriz olhou o rosto de Rafael novamente, analisou a testa, o nariz, a expressão concentrada enquanto ele olhava para as revistas da banca. Pensou no marido, no que ele fizera antes de morrer. O impacto começou ali, sem saber direito como agir. O resto do mundo continuou girando. O ônibus seguiu o rumo. As pessoas seguiram com suas vidas. Mas para ela, algo dentro tinha sido acionado. Uma chave girou, e tudo se tornou outra coisa. A pequena praça, os passos, o olhar de Rafael guardado por segundos dentro dela. João continuava ali, com os olhos fixos no menino. E Beatriz se percebeu mudando de vida naquele instante. Beatriz estava sentada no sofá da sala, mas parecia que nem sentia o próprio corpo ali. A televisão estava ligada, passando um desenho qualquer que João assistia sem prestar atenção. Ele ainda estava empolgado com o que tinha dito mais cedo. Mãe, ele parecia muito comigo, né? A frase ecoava na cabeça dela o tempo todo. Era como se ele tivesse apertado um botão que ela nem sabia que existia. Ela não respondeu. Fingiu que estava lendo uma mensagem no celular. Só queria que o menino esquecesse aquilo. Só que ela não conseguia esquecer. Desde que voltaram da rua, Beatriz estava inquieta. Nem conseguiu tomar o café que deixou pronto. O cheiro ainda estava espalhado pela cozinha, mas o gosto tinha sumido da boca dela. A cabeça não parava. O rosto do garoto, o jeito como ele olhou para ela, as palavras do João. Parecia que alguém tinha mexido num passado que ela tinha guardado numa caixa bem trancada. Pegou o celular de novo, abriu as fotos antigas com Arthur. Viu uma de quando João tinha poucos meses. Tinha uma luz parecida nos olhos. Ela ampliou a imagem. O nariz, o formato da sobrancelha. Era igual. Igual. Beatriz sentiu um calafrio. Levantou e foi até a janela da sala, abriu um pouco para entrar ar, mas o vento bateu forte, e ela fechou logo em seguida. Estava quente por dentro, como se tivesse febre. No quarto do casal, ainda tinha coisas de Arthur. Um perfume, uma camisa que ela nunca teve coragem de doar. Às vezes ela dizia para si mesma que era só saudade, mas agora era outra coisa. Pegou uma caixa de fotos no armário, revirou com cuidado. Tinha uma em que Arthur sorria, num almoço da empresa. Ele estava com todos os funcionários, e lá estava ela, a secretária, Luciana, sempre elegante, sempre perto demais. Beatriz nunca tinha gostado da presença daquela mulher. E agora, com tudo aquilo voltando à cabeça, parecia que tinha razão desde o início. Ela foi até o espelho e se olhou por alguns segundos. Estava cansada, mas era um cansaço diferente. Não era físico. Era um peso no peito. Um desconforto que só aumentava. Sentou na beirada da cama e respirou fundo. Tentou lembrar se Arthur alguma vez tinha dado sinais. Talvez tivesse. Mas ela não queria ver. E agora, tudo voltava de uma vez. João entrou no quarto com um carrinho na mão. Subiu na cama e deitou perto dela. Mãe, será que a gente pode ver aquele menino de novo? Beatriz segurou o impulso de dizer não. Olhou. O filho. Era ele quem tinha sentido tudo aquilo, como se tivesse um radar dentro do coração. Ela passou a mão nos cabelos dele e disse que depois conversavam sobre isso. Mas por dentro, o coração dela estava um redemoinho. À noite, quando João dormiu, Beatriz foi até o computador no escritório da casa. Começou a procurar por informações antigas da empresa em que Arthur trabalhava. Achou o nome de Luciana em documentos antigos. Achou uma foto dela numa rede social. A conta estava parada há anos, mas ainda dava para ver o rosto dela. Beatriz ficou olhando aquela imagem por minutos.
imaginando se aquela mulher realmente teria coragem de esconder um filho do próprio pai. E se tivesse abandonado mesmo a criança? Por quê? Fechou o computador com força. Encostou a cabeça na mesa. O silêncio da casa era grande. Só o tic-tac do relógio do corredor. Um som irritante naquela hora. Ela não sabia o que fazer, mas sabia que não conseguiria ficar quieta. Algo dentro dela gritava. Não era só a dúvida, era culpa, era raiva, era medo. Levantou devagar, como se o chão tivesse mudado de textura. Foi até a porta do quarto do filho. Abriu devagar e olhou João dormindo. O menino respirava fundo, tranquilo. Não fazia ideia da confusão que tinha causado com uma frase tão simples. Beatriz sentou na poltrona ao lado da cama. Ficou ali, olhando o filho, como se procurasse respostas no rosto dele. A noite passou devagar. Beatriz quase não dormiu. A imagem daquele menino na calçada não saía da cabeça dela. O jeito como ele olhou para ela, como se já a conhecesse, como se sentisse algo também. Aquilo não era normal. E o mais estranho era que, no fundo, uma parte dela queria acreditar que aquilo tudo era verdade. Quando o dia amanheceu, Beatriz já estava de pé. Decidida. Não ia fingir que nada aconteceu. Precisava saber a verdade. Nem que fosse a pior de todas. Beatriz ficou parada na porta do antigo quarto de Arthur por um tempo. O lugar tinha aquele cheiro de coisa guardada, de lembrança que não vai embora. Nada ali era mexido fazia meses. Desde que ele tinha partido, ela preferiu deixar tudo como estava. Nem por saudade, mas por medo do que poderia sentir ao encarar aquilo de novo. Ela ligou a luz. O abajur ainda tinha a cúpula torta, do jeito que ele gostava. Sempre dizia que não era para arrumar, que dava sorte manter daquele jeito. Ela odiava aquilo, mas deixava. Agora achava graça por lembrar da voz dele. Mas aquela risada interna durou pouco. Beatriz abriu a primeira gaveta do criado mudo. Documentos, recibos antigos, um cartão de aniversário que ela mesma tinha escrito, com uma letra meio tremida de emoção. Passou rápido por isso. Não estava ali para se emocionar. Estava ali porque queria encontrar alguma pista. Qualquer coisa que pudesse explicar o que viu na rua, o que João tinha sentido. Lá no fundo da gaveta, tinha uma pasta fina, cinza, que ela nunca tinha notado. Quando abriu, viu alguns papéis da empresa onde Arthur trabalhou por anos. Tinha nome de funcionários, folhas de reunião, até alguns bilhetes escritos à mão. E um deles era de Luciana. Ela reconheceu o nome na hora. Arthur, deixei os relatórios com o Marcos. Te ligo mais tarde. L. Ela ficou parada olhando aquilo. O L no final mexeu com ela de um jeito estranho. Simples. Direto. Mas era o tipo de recado que, numa folha solta e no meio das coisas pessoais dele, não parecia tão profissional assim. Beatriz foi até o guarda-roupa e puxou uma caixa que ficava lá em cima. Era pesada, cheia de memórias antigas, álbuns, de foto, cartões, documentos guardados sem motivo. Achou um envelope amarelado. Dentro, uma carta dobrada em 4. Ela reconheceu a letra dele. Bia, sei que um dia você pode acabar encontrando isso. Então, se eu não estiver por perto, queria que soubesse. Nunca foi fácil para mim lidar com o que aconteceu. Eu errei. Eu fui fraco. E a culpa disso me acompanhou, até o fim. Ela parou de ler ali. Sentiu o corpo gelar. A garganta apertou. Dobrou a carta de novo, mas não conseguiu guardar. Sentou no chão, com as costas apoiadas na cama. O silêncio da casa fazia o som do papel parecer mais alto. Ela voltou a abrir e continuou lendo. Foi uma única vez. Eu tava mal, a empresa tava em crise. A gente brigava muito naquela época. A Luciana se aproximou, me ouviu, me acolheu. Eu fui burro. Foi só uma vez, mas teve consequência. Ela me contou que estava grávida. E depois sumiu. Nunca mais deu notícia. Eu procurei, mas ninguém sabia dela. Quando você me contou que estava grávida do João, eu decidi enterrar isso. Beatriz fechou os olhos com força. Aquilo confirmou tudo. Confirmou mais do que ela queria. E o pior
era que ela sentia raiva, sim, mas uma parte de si estava aliviada por finalmente ter uma resposta. Não era mais uma desconfiança. Era real. Levantou, ainda com a carta nas mãos. Foi até a cozinha, colocou água para ferver sem nem pensar. Os gestos automáticos de sempre, mas a cabeça longe. O passado que ela jurava ter deixado lá atrás estava agora sentado ao lado dela, tomando café e dizendo: "Voltei." Ela sentou com a xícara ainda vazia e encarou a carta sobre a mesa. Não sabia se contava aquilo para alguém. João era pequeno demais para entender. E ela também não sabia o que faria com essa verdade. Procurar Luciana? Tentar achar mais informações sobre esse menino, Rafael? A vida dela já era complicada, o bastante. Mas agora parecia que um buraco tinha sido aberto e ela estava caindo nele sem freio. Pegou o celular, abriu o contato da amiga mais próxima, Simone. Pensou em mandar mensagem, contar tudo. Mas desistiu. Não queria falar com ninguém ainda. Precisava digerir aquilo sozinha. Foi até o espelho da sala. Olhou para a própria cara como se tentasse se reconhecer. A mulher que ela era antes já não existia. Agora era outra. Uma que tinha certeza que o passado não fica enterrado para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ele cava e volta. Voltou para o quarto. Guardou tudo como estava, mas não trancou mais a porta. Sabia que a partir dali, ia ter que entrar ali muitas vezes. Rafael acordou com o barulho de um choro baixinho ao lado dele. Era a dona Nilda, tentando esconder as lágrimas. Fazia frio naquela manhã, e o papelão não segurava mais o vento que entrava pela fresta da marquise. Ela chorava baixinho, com um cobertor velho puxado até o queixo, e o corpo do lado do marido, seu Adão, que dormia com a cabeça encostada numa mochila velha. Rafael fingiu que não viu. Já tinha se acostumado com essas cenas. Sabia que eles choravam sempre escondido para ele não ver, mas ele sempre via. Levantou devagar, calçou um tênis furado e foi até o canto onde eles guardavam umas bolachas, num saco. Comeu uma, nem mordeu direito, só deixou ela derreter na boca. Ficou ali olhando a rua, os carros passando, a vida andando, e ele, parado. Aquilo era tudo que conhecia desde sempre. Nunca morou em casa de verdade. Nunca dormiu em cama, com travesseiro novo. Era assim desde que se entendia por gente, mas Rafael era esperto. Sabia o nome das ruas, dos guardas que passavam, dos vizinhos de calçada. Ele não era de reclamar. Só queria ficar junto da dona Nilda e do seu Adão. Eles cuidavam dele. Ele era como um neto que apareceu do nada. E eles, os únicos que decidiram, não virar o rosto. Ele olhou para o outro lado da avenida e lembrou da mulher do dia anterior. Aquela que parou, olhou tanto para ele, com aquele menino do lado. Aquilo não saiu da cabeça dele, nem dormiu direito. Ficou lembrando do rosto da mulher, do jeito como ela tentou falar com ele, dos olhos do menino. Tinha algo ali que ele não entendia. Um sentimento que ficou preso no peito. Dona Nilda acordou, tossiu, limpou os olhos com as mãos. Olhou para ele e sorriu, mesmo com o rosto cansado. "Bom dia, meu filho. Já tá de pé?" Ele assentiu com a cabeça e ajudou ela a levantar. "Quer um chá, vó?" Chamava ela de vó desde sempre. Ela dizia que não era, mas adorava quando ele chamava. Seu Adão também já estava se mexendo, espreguiçando o corpo todo e soltando aquele resmungo de velho que ele fazia toda manhã. Eles tomaram o chá juntos, numa garrafinha que sobrou do dia anterior. Rafael falava pouco. Estava distraído. A imagem do menino com ele na calçada não saía da cabeça. Eles eram parecidos. Muito. E isso o incomodava de um jeito esquisito. Mais tarde, foram até a praça onde geralmente passavam o dia. Dona Nilda estendeu um pano no chão e colocou as coisinhas que vendiam. Chaveiros, canetas, uns brinquedos de plástico. Rafael sentou do lado, mexendo nos carrinhos. Ela dizia para ele sempre sorrir para as pessoas, que era assim que ganhavam alguma moeda. Enquanto isso, ele observava. Sempre observava.
Tinha uma senhora com um cachorro no colo, um rapaz tocando violão, uma mulher com sacolas passando rápido. Mas nada tirava da cabeça aquela mulher de antes. E o menino. No começo da tarde, um grupo de crianças passou correndo, rindo alto. Uma delas esbarrou nele e nem pediu desculpa. Ele caiu sentado, mas não reclamou. Dona Nilda levantou rápido, ajudou ele a se limpar. Seu Adão levantou a voz, reclamando do menino mal educado, mas logo se acalmou. Tá tudo bem, vó, Rafael disse, olhando para o chão. Mas não tava. Nada tava. Desde aquele dia, ele sentia que o mundo dele ia mudar. Só não sabia como, nem se seria coisa boa ou ruim. No fim do dia, voltaram para o lugar de sempre, perto de uma construção abandonada. Era o canto deles. Ali tinham 2 colchões velhos, umas roupas em sacos, uma lata com comida enlatada que conseguiram. Rafael deitou mais cedo, mas não dormiu. Ficou ouvindo o barulho da rua e pensando na pergunta que ficou entalada desde aquele encontro. Quem eu sou de verdade? Beatriz acordou com a cabeça ainda pesada da noite mal dormida. Passou a mão no rosto e ficou ali, sentada na beira da cama, tentando entender o que fazer com tudo que tinha descoberto. A carta do Arthur ainda estava guardada dentro da cômoda, mas era como se ela estivesse gritando dentro da gaveta. Ela sabia que aquela história com Luciana não tinha acabado quando ele morreu. Tinha só ficado escondida, como sujeira debaixo do tapete. Ela respirou fundo, se levantou e foi direto para o escritório. Ligou o computador. Dessa vez, não ia parar no meio do caminho. Abriu o navegador e começou a procurar. Escreveu o nome completo de Luciana e começou a caçar qualquer coisa. Redes sociais, notícias, registros antigos, qualquer rastro. No começo, só apareciam perfis antigos, de anos atrás. Um deles tinha uma foto com o rosto dela de perfil, segurando uma taça numa festa. Beatriz clicou. Era pouco, mas era um começo. Tinha uma postagem com um comentário de uma amiga. Saudades de você, mulher. Onde anda? A resposta era de 2 anos atrás. Tô no litoral agora, mais tranquila. Beatriz pegou aquilo como pista. Procurou pelo nome da amiga. Achou o perfil. Mandou mensagem. Pensou bem antes de escrever. Oi, tudo bem? Desculpa o incômodo, mas queria muito falar com você sobre a Luciana. Você tem notícias dela? Enquanto esperava, pegou o celular e ligou para Simone. Dessa vez, não dava mais para guardar tudo sozinha. Contou só o necessário, que tinha descoberto uma carta do Arthur, que havia possibilidade de ele ter tido um filho fora do casamento, e que o menino que João viu na rua podia ser esse filho. Simone ficou em choque, mas ouviu tudo. Prometeu ajudar no que fosse preciso. E logo depois da ligação, Beatriz ouviu o apito do computador. A mulher tinha respondido. Faz tempo que não falo com ela. Ela estava em Santos, eu acho, trabalhando, com eventos. Depois sumiu de novo. Por quê? Beatriz respondeu rápido. É assunto sério, familiar. Você tem algum telefone dela? Qualquer contato mais recente? A resposta não veio na hora. Ela ficou ali, andando de um lado para o outro na sala, com a ansiedade comendo por dentro. Mais tarde, recebeu outro aviso. Achei um e-mail antigo, mas talvez ela ainda veja. É esse aqui. Beatriz anotou. Na hora, já abriu uma nova mensagem e escreveu. Foi direta, sem rodeios. Luciana, aqui é a Beatriz, esposa do Arthur. Preciso muito falar com você. É importante, urgente. É sobre o seu filho. Enquanto isso, ela começou a pensar numa segunda frente. Precisava saber mais sobre o menino. Rafael. Onde ele morava, com quem vivia, se estava bem. Resolveu procurar ajuda de alguém que soubesse mexer com documentos. Ligou para um detetive que já tinha contratado uma vez, quando Arthur foi internado, e ela queria saber de detalhes sobre o processo da empresa. Senhor Maurício? É a Beatriz. Sim, a viúva do Arthur. Preciso que o senhor encontre informações sobre um menino. Nome Rafael.
idade mais ou menos 7 anos. Vive na rua, com um casal de moradores de rua. Vi ele perto da banca do seu Antônio, na rua Silva Porto. Pode começar por lá? Ele aceitou. Disse que ia fazer o possível. Beatriz desligou e se sentou, no sofá, exausta. O coração ainda acelerado. Mas agora ela estava se mexendo, pelo menos. Não ia mais ficar parada esperando as coisas explodirem sozinhas. João apareceu com o uniforme da escola, arrumado. Olhou para a mãe com cara de quem ainda tinha aquilo na cabeça. Mãe, você viu que ele era igual a mim, né? Ela só fez que sim com a cabeça. Passou a mão nos cabelos dele e disse baixinho: A mamãe vai descobrir tudo, filho. Prometo. João sorriu inocente. Para ele tudo era simples. Mas ela sabia que por trás daquele rosto tranquilo vinha uma bomba pronta para estourar. Horas depois, o detetive ligou de volta. Dona Beatriz, encontrei o nome do casal. A senhora Nilda e o marido, Adão. São conhecidos na região. Dizem que criam o menino desde bebê. Ninguém sabe direito de onde ele veio. Só que apareceu um dia enrolado num pano, deixado perto de uma igreja. Beatriz sentiu um arrepio. Era mais do que ela esperava. Ela agradeceu, desligou e ficou olhando para o nada por alguns segundos. Uma criança abandonada, criada por 2 desconhecidos, que, por alguma razão, se parecia exatamente com o filho dela. Ela sabia o que precisava fazer. Só ainda não sabia o que ia encontrar no fim desse caminho. Beatriz chegou cedo à rua onde o detetive disse que o casal costumava ficar. Estava nervosa, com as mãos suando e o coração apertado no peito. Tentava não parecer ansiosa, mas cada passo que dava, parecia que os pés pesavam mais. Vestiu algo simples, calça jeans, camiseta e tênis. Não queria chamar atenção como a viúva rica que desceu do carro chique para ver pobre. Queria que a olhassem como uma mulher comum, uma mãe, alguém que precisava entender o que estava acontecendo. Ela viu de longe os 3. Rafael estava sentado no chão, brincando com uma tampinha de garrafa como se fosse um carrinho. Dona Nilda ajeitava uma sacola e o seu Adão dormia de lado, encostado, num muro pichado. Beatriz parou a poucos metros. Olhou aquela cena como quem observa um quadro. Tinha algo bonito ali. Tinha uma paz que ela não esperava ver. E isso deixou tudo mais difícil. Respirou fundo e foi andando devagar. Quando chegou perto, Rafael olhou para ela. Parou de brincar. Ficou sério. Não assustado, só atento. Como se estivesse esperando. Oi, desculpa incomodar vocês, Beatriz disse, se abaixando para ficar na altura do garoto. Dona Nilda levantou o olhar. Levou 1 segundo para reconhecer a mulher do outro dia. Arregalou um pouco os olhos, mas ficou em silêncio. Não afastou Rafael, o que para Beatriz foi um sinal. A gente se viu outro dia. Eu estava com meu filho, João. Lembro, respondeu Dona Nilda devagar. O menino ficou parado, olhando o Rafael, né? Beatriz sorriu de leve, meio sem graça. Ele disse que achou que eram irmãos. Dona Nilda olhou para o garoto e depois para ela. Ficou calada por uns segundos. E você acha também? Beatriz hesitou. Pensou se falava ou não. Mas decidiu ser honesta. Eu tenho motivos para acreditar que sim. Silêncio. Rafael continuava olhando. Beatriz percebeu que ele tinha os mesmos olhos que João. Aquela mesma mistura de curiosidade com desconfiança. Aquela mesma forma de apertar os lábios quando estava pensando. O coração dela apertou. Olha, dona, começou Nilda. A gente cuida desse menino desde bebê. Ele apareceu numa madrugada, enrolado num pano azul, com uma fraldinha e um bilhete só escrito: Cuida dele, por favor. Ninguém apareceu. Ninguém nunca procurou. E a gente não conseguiu largar ele. Beatriz sentiu um nó na garganta. Eu agradeço muito por vocês terem feito isso. De verdade. Nilda balançou a cabeça, meio desconfiada. Mas por que agora? Por que procurar ele agora?
Porque talvez ele seja filho do meu marido. E talvez ele tenha um irmão que tá em casa perguntando por ele desde aquele dia. Rafael mexeu os ombros, olhou pro chão. Era difícil para ele entender tudo, mas dava para ver que ele estava sentindo. Dona Nilda suspirou fundo. A tensão entre elas era grande, mas não tinha agressividade. Era só um monte de dor engasgada tentando encontrar um caminho. A senhora quer levar ele? Beatriz balançou a cabeça rápido. Não. Eu só quero conhecer ele melhor. Saber se é mesmo isso. Se ele é mesmo filho do Arthur. Nilda olhou para Rafael. Ele levantou devagar e ficou do lado dela. Não falou nada. Beatriz sentiu o peito doer de novo. O menino era tão calmo, tão parecido com João em pequenos gestos. Mas não era um boneco de vitrine. Era uma criança de verdade, com uma vida difícil, cheia de marcas que ela não fazia ideia. Eu queria fazer um exame de sangue. Um exame de DNA. Eu pago tudo. Sem pressa. Sem pressão. Só pra saber. Pra entender. Eu não quero tirar ele de vocês. Juro. Nilda ficou pensativa. Seu Adão continuava dormindo, como se nada estivesse acontecendo. E se for? A gente conversa. Juntos. Do jeito mais certo possível. Eu só quero fazer o que for melhor pra ele. Rafael olhou pra Nilda e falou baixinho. Eu posso ir? Beatriz se emocionou. Engoliu o choro. Nilda passou a mão nos cabelos dele. Vamos pensar, tá bom? A gente te dá uma resposta amanhã. Beatriz pegou um cartão da bolsa. Entregou pra ela. Tem meu telefone. Me liga, por favor. Eu não tô aqui pra brigar. Eu tô aqui porque eu não consegui mais dormir desde aquele dia. Ela se levantou devagar. Rafael ficou olhando até ela se afastar. Beatriz virou só uma vez. Sorriu pra ele. Um sorriso de quem tá tentando segurar o mundo inteiro dentro do peito. O telefone tocou no fim da tarde. Beatriz correu pra sala e atendeu na primeira chamada com o coração disparado. Era a Dona Nilda. A voz dela estava calma, mas firme. A gente topa fazer o exame. Beatriz segurou o celular com força. A sensação foi de alívio misturado com medo. Agradeceu várias vezes. Perguntou se podiam fazer já no dia seguinte. Nilda concordou. Disseram que iam até onde ela marcasse. Beatriz desligou e foi direto para o escritório marcar o exame num laboratório de confiança. Ligou, explicou a situação sem entrar em muitos detalhes. Era particular. Dinheiro não era problema. O que ela queria era agilidade e cuidado. Conseguiram um horário no dia seguinte, de manhã. No outro dia, Beatriz foi buscar Rafael e o casal. Deixou o carro num estacionamento próximo e foi a pé. Não queria causar nenhum constrangimento, nem chamar atenção. Quando chegou, Rafael estava limpinho, com uma camiseta azul clara e o cabelo penteado. Nilda fez o possível para deixá-lo apresentável. Seu Adão ficou, não quis ir. Disse que era coisa de mulher. O caminho até o laboratório foi silencioso. Rafael no banco de trás, com os olhos curiosos pela janela. Nilda calada, com as mãos apertadas no colo. Beatriz tentava manter o foco no trânsito, mas o coração estava dando voltas. Quando chegaram, foram direto para a recepção. Assinaram uns papéis, tiraram cópias dos documentos. Rafael não tinha registro. Só um nome escrito num papel antigo e um bilhetinho guardado pela Nilda. O laboratório aceitou com a condição de verificar a identidade, depois com um laudo de confirmação. O técnico chamou os dois. Rafael entrou primeiro. Beatriz ficou do lado de fora, sentada ao lado da Nilda. O silêncio entre elas era estranho, mas não pesado. Só incômodo. Um silêncio que falava sozinho. Depois de alguns minutos, Rafael saiu. Estava sério, mas tranquilo. Disse que doeu só um pouquinho. Beatriz sorriu e apertou de leve a mão dele. Entrou logo em seguida para fazer a coleta dela. Tudo durou menos de meia hora. Na saída, Beatriz acompanhou os dois até a mesma calçada onde se encontraram. Pararam debaixo da sombra de uma árvore. Nilda puxou o menino pro lado. Ele tá bem?
Obrigada por cuidar disso com respeito, disse, olhando nos olhos da Beatriz. Eu que agradeço. Vocês criaram um menino incrível. Não importa o que o exame diga. Vocês foram a família dele até agora. E isso ninguém tira. Rafael não disse nada. Só ficou ali, ouvindo as duas. Quando Beatriz foi embora, olhou para trás e viu ele dando tchau com a mão. Os dias seguintes foram os mais longos da vida dela. A cada ligação que recebia, o coração pulava. Mas nunca era o laboratório. Ela continuava a rotina com João, tentando agir como se tudo estivesse normal. Mas por dentro, ela já não era mais a mesma. Na noite anterior ao resultado, Beatriz não conseguiu dormir. Andava pela casa no escuro. Olhava pela janela, deitava e levantava de novo. A ansiedade parecia engolir tudo. Não era só sobre saber se Rafael era mesmo filho de Arthur. Era sobre o que fazer com isso depois. Como contar para João. Como explicar para ele que aquele menino que ele apontou na rua podia de verdade ser irmão dele. No dia seguinte, o telefone tocou às 9 da manhã. Era o laboratório. Dona Beatriz, o resultado do exame já está disponível. A senhora pode acessar por e-mail ou vir buscar pessoalmente. Ela desligou sem responder direito. Foi direto para o computador. Abriu o e-mail com a mão tremendo. O arquivo estava lá, anexo, com o título Laudo Genético. Clicou. O PDF abriu devagar, como se o tempo tivesse em câmera lenta. Os olhos dela foram direto para a parte final, onde dizia o resultado. As palavras pareciam gritar da tela. Compatibilidade genética confirmada. Prova de maternidade. Paternidade compatível com 99,9% de certeza. Beatriz se recostou na cadeira. Fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Não era surpresa. Mas mesmo assim, o peso da certeza caiu sobre ela com força. Rafael era filho do Arthur e irmão do João. Ela agora tinha 2 filhos. Beatriz estava sentada no chão da sala com o resultado do exame ainda aberto no notebook. O silêncio da casa era tão grande que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede como se fosse uma contagem regressiva. Ela não sabia o que fazer com aquele papel. O que tinha lido era a verdade que ela mais temia e, ao mesmo tempo, precisava. Rafael era filho do Arthur. Filho do homem que ela amou, que ela perdoou por tanta coisa sem saber exatamente o quê. E agora sabia. Ela levantou devagar, foi até o quarto e pegou a caixa onde guardava as coisas antigas do marido. Voltou para a sala e começou a vasculhar tudo de novo. Fotos, papéis, bilhetes, cartões. Tudo tinha cheiro dele. Um cheiro que machucava. No fundo da caixa, achou uma folha dobrada que nunca tinha visto. Era uma espécie de recibo, meio amassado. Um comprovante de depósito. O valor era alto. E o nome? Luciana Mendes. O coração dela disparou. Abriu o computador de novo, pesquisou aquele nome com o CPF que estava no papel. Achou o nome completo da mulher e conseguiu linkar com o que já tinha visto antes. Era ela. Era com certeza a mesma Luciana que tinha sumido do mapa depois de trabalhar com Arthur. E agora, além do filho, Beatriz tinha a prova de que ele mandou dinheiro para ela. Não era só um erro do passado. Era uma história escondida. Uma que Arthur tentou controlar, esconder, apagar. Na mesma hora, ela ligou para o detetive Maurício. Você ainda tá no caso? Tô sim, dona Beatriz. O que precisa agora? Preciso que encontre a Luciana. O mais rápido possível. Eu tenho o nome completo, CPF, até comprovante de transferência no nome dela. Ela recebeu o dinheiro do Arthur. Entendido. Vou ver o que consigo. Beatriz desligou, fechou os olhos e respirou fundo. Aquela história estava muito maior do que ela pensava. Não era mais só sobre o Rafael. Era sobre o que o Arthur deixou para trás. Mentiras, segredos e agora, uma criança que tinha vivido na rua, enquanto ela e João tinham tudo do bom e do melhor. Mais tarde naquele mesmo dia, João chegou da escola com a mochila torta nas costas
cheio de assunto. Beatriz tentou agir normal, mas estava claro que ela estava diferente. Ele percebeu. Mãe, você tá triste? Não, filho. Só tô com a cabeça cheia, sabe? Ele sentou do lado dela no sofá, encostou a cabeça no braço dela. É por causa do menino da rua? Beatriz olhou para ele e não respondeu logo. Pensou se era hora de falar a verdade. Não contou tudo, mas falou o que dava. Lembra quando você disse que achava que ele era seu irmão? Então, você estava certo. João arregalou os olhos. Ficou um tempo quieto. Depois perguntou. Ele vai morar com a gente? Beatriz abraçou o filho com força. Eu não sei, meu amor. A gente vai descobrir isso juntos. Mas você precisa saber que ele é importante. Tanto quanto você. João ficou quieto. Mexia nos dedos, pensativo. Eu achei ele legal. Posso dividir meu quarto. Beatriz chorou. Não falou nada. Só abraçou o filho de novo, sentindo que talvez o que estava por vir ia doer, mas não tanto quanto ela imaginava, porque pelo menos ela não estava sozinha. Horas depois, o detetive ligou. A voz do outro lado parecia mais alerta do que o normal. Dona Beatriz, achei uma coisa. A Luciana tá morando em Sorocaba. Alugou um apartamento simples faz poucos meses. O nome dela tá vinculado a umas transações estranhas. Parece que ela faliu, perdeu tudo e tá tentando se esconder. O que quer que ela tenha feito com o Arthur, ela escondeu por um bom tempo. Beatriz ficou em silêncio. A cabeça parecia girar. Queria gritar, queria respostas, queria entender por que aquela mulher nunca apareceu para buscar o próprio filho. Por que sumiu? Por que deixou ele ser criado na rua? Você consegue o endereço? Consigo sim. Quer que eu vá até lá? Não. Eu vou pessoalmente. No dia seguinte, Beatriz dirigiu até Sorocaba sozinha. Passou a noite toda sem dormir, preparando o que ia dizer, como ia reagir, o que queria saber. Quando chegou no prédio simples onde Luciana morava, ficou um tempo parada no carro, olhando a entrada. Era hora de olhar na cara da mulher que carregava o outro pedaço da verdade. Subiu as escadas devagar. Bateu na porta do 302. Luciana abriu. Os olhos se arregalaram. Ela reconheceu Beatriz na hora. O rosto pálido, o corpo rígido como se tivesse tomado um susto. Beatriz? A gente precisa conversar. Luciana hesitou, mas abriu a porta. E ali, frente a frente, dois passados se encontraram. Beatriz ficou parada no corredor do prédio depois que Luciana fechou a porta. O peito estava apertado, misto de raiva, alívio e um medo que ela nunca sentiu antes. Olhou para a porta trancada, respirou fundo e saiu andando sem rumo. Era estranha, aquela sensação de ser atingida por alguém que ela nem conhecia, mas teve filho com o cara que ela amava. Dias depois, notícias começaram a aparecer nos jornais da cidade. Matérias pequenas, mas o suficiente para gerar rumores, falência de Luciana, dívidas que somavam dezenas de milhares, pedidos judiciais de cobranças. Era a mulher que desapareceu com um filho no colo, agora reclamando herança de um homem rico. Beatriz sentia o estômago embrulhar a cada clique que fazia no celular. Foi quando apareceu ele. Antônio Ramiro, advogado de Luciana. Alto, língua, rápida, sotaque firme. Veio na casa de Beatriz sem avisar. Bateu a porta numa tarde quente. Beatriz abriu, surpresa. Não sabia que ele existia. Boa tarde, dona Beatriz. Sou o Dr. Antônio Ramiro. Acompanho a causa da sua suposta cunhada. Podemos conversar? Ele entrou com jeito de quem fizesse parte daquele lugar. Beatriz pegou a bolsa e foi até a sala. Dr. Ramiro sentou, ajeitou a gravata. Beatriz ficou de pé, com o coração martelando. Ele sorriu. Vim falar sobre a guarda de Rafael. Minha cliente tem direito, e vou lutar até o fim. Ela vai recorrer, e o senhor marido herdeiro e irmão de Rafael não vai impedir isso. Beatriz sentiu o chão sumir. O advogado falou de direito, guarda,
Herança. Palavras vazias, que bateram como tijolos. Ele deixou claro. Luciana podia pegar Rafael, e estava ali para garantir isso. Ele é só um garoto, disse ela respirando fundo. Eu não quero briga, só quero que ele tenha proteção, estabilidade. Proteção? Justiça? Retrucou ele. O que ele precisa é da família de verdade. E ela bancou tudo sozinha durante anos. Agora ela quer reatar os laços. E o processo está apenas começando. Mencionou cláusulas, documentos, acordos que Beatriz nem sabia que existiam. Disse que tinha provas de Luciana, extratos de transferência de Arthur, mensagens que ela guardou, fotos antigas. Beatriz se sentia atacada sem defesa. Vou fazer o melhor por ele, doutor. Mas se isso significa briga judicial, ela engoliu seco. Eu topo. Eu faço tudo o que for necessário. Ramiro sorriu, se levantou. Obrigado, dona Beatriz. Vamos manter contato. Uma boa tarde. E saiu deixando um silêncio que parecia pesado como bola de ferro. Ele bateu a porta, e ela sentiu ali não só a partida do homem. Sentiu a chegada de um inimigo. A partir dali, tudo mudou. Beatriz começou a receber cartas do advogado, notificações, solicitações de documentos. Luciana alegava abandono emocional. Tinha relatos de que Rafael sentia falta da mãe, que Beatriz bloqueava contato, que o menino estava sendo afastado de suas raízes biológicas. Cada papel que chegava era uma bomba. Beatriz lia, puxava o ar, fechava o envelope, voltava a respirar devagar. João sentiu o clima tenso em casa. Veio pedir para ela dormir junto com ele naquela noite. Beatriz abraçou o filho no meio do sofá. Ele tá bem, meu amor. A mamãe tá fazendo de tudo. Tá protegendo vocês dois. Só isso. Mas por dentro, ela sentia medo. Medo de perder Rafael. Medo das acusações, das mentiras que poderiam aparecer, das provas apresentadas por esse advogado rápido, ardiloso. Antônio Ramiro virou o vilão presente em cada notificação. O inimigo que vinha de fora, mesquinho, movido por interesses, tentando destruir a família que Beatriz tentava reconstruir. E o pior, ela sabia que ele estava certo de algo. Luciana tinha documentos, mensagens, provas. Por agora, ela não sabia o que faria. Só sabia que era hora de aprender a lutar. Beatriz estava sentada diante do juiz com as mãos frias e o coração acelerado. A sala era grande, silenciosa, e o som do ventilador de teto misturava com os papéis sendo virados por advogados e assistentes. Ela nunca imaginou que um dia estaria ali, brigando pela guarda de uma criança que ela nem sabia que existia até poucas semanas atrás. Mas agora, Rafael era parte dela, e ela ia até o fim. Luciana estava sentada na outra ponta, arrumada, maquiagem leve, cabelo preso. A aparência era de quem queria parecer equilibrada. Mas os olhos dela evitavam os de Beatriz. Não por vergonha, e sim por estratégia. Do lado dela, o tal Dr. Ramiro ajeitava papéis com uma calma fria. Ele olhava para todos como se soubesse o fim do jogo. O juiz abriu a sessão e os dois lados começaram a falar. Ramiro foi o primeiro a levantar. Meritíssimo, minha cliente. Luciana Mendes é mãe biológica da criança Rafael, de 7 anos. Ela se afastou por motivos graves de saúde mental, comprovados por laudos médicos. Nunca abandonou o menino por maldade. Agora, em melhores condições, ela deseja reatar os laços com o filho. Não só isso. Ele se virou, andando pela frente da sala. Ela deseja exercer seu direito legal à guarda, visto que é a única parente viva e direta da criança. Beatriz sentiu o estômago embrulhar. A forma como ele dizia as coisas era limpa, ensaiada, e com papéis nas mãos. Era difícil rebater aquilo com apenas o coração. O juiz olhou para ela. A senhora quer se manifestar? Beatriz se levantou. Estava com medo, mas não tremia. Meritíssimo. Eu conheci o Rafael por acaso. Mas a verdade é que ele é filho do meu falecido marido,
Um menino que foi deixado, ainda bebê, com um casal de moradores de rua. A mãe dele não apareceu, não procurou. E agora que ele pode ter uma herança, ela quer voltar? O advogado de Luciana logo reagiu. Protesto. Insinuação sem base. Minha cliente não está atrás de dinheiro. Está atrás de um vínculo perdido. Beatriz respirou fundo. Eu não estou dizendo isso por raiva. Estou dizendo porque acompanhei de perto. Rafael vivia nas ruas, dormia no chão. E agora, quando encontra uma possível família, a mãe aparece com um advogado na porta. O juiz pediu silêncio. Disse que ouviria testemunhas. A primeira foi Dona Nilda. Veio de roupa simples, cabelo preso, mas com dignidade no olhar. Sentou na cadeira e contou tudo. Como encontraram Rafael, como cuidaram dele como filho, como nunca souberam de nenhuma procura da mãe. A gente não é ninguém, doutor, mas nunca negamos comida, roupa, carinho. E nunca ninguém apareceu para buscar ele. Nem pergunta fizeram. Agora aparece uma mulher dizendo que é mãe? Cadê ela todo esse tempo? Luciana chorava de leve. Sabia que precisava parecer abalada. Depois foi a vez de um assistente social. Ele contou que Rafael tinha sido avaliado há poucos dias e demonstrava afeto por Beatriz, vínculo crescente com João e sinais claros de segurança emocional na nova casa. Beatriz fechou os olhos e agradeceu por dentro. Ramiro retrucou com laudos de depressão, relatórios médicos que diziam que Luciana passou por tratamentos longos, sem condições de cuidar nem dela mesma, muito menos de um bebê. Mostrou fotos de uma Luciana magra, abatida, em hospital. Era difícil. O juiz ficou em silêncio por minutos. Depois marcou a próxima audiência para dali 2 semanas. Nada decidido. Nenhuma guarda provisória. Rafael ficava com Beatriz por enquanto, mas sem definição legal. Na saída do tribunal, Ramiro se aproximou. Não se anime, dona Beatriz. Isso tá longe de acabar. Ela não respondeu. Só olhou nos olhos dele e pensou. Eu também não acabei. No carro, ao lado de Rafael, ela sorriu. Ele estava quieto, olhando pela janela. Tá tudo bem, mãe? Ela respondeu sem hesitar. Tá sim, filho. A gente tá junto, e isso é o que importa agora. Beatriz tentou seguir a rotina, mas desde a última audiência algo estava errado. A cozinha estava bagunçada. As plantas começaram a murchar. Os bilhetes da escola do João se perderam em meio a pilhas de papéis. Parecia que a vida dela girava em torno do processo, e os detalhes do dia a dia estavam se desfazendo. Até que, uma tarde, tocou a campainha. Era um carteiro com um envelope grande. O remetente, escritório de Antônio Ramiro. Beatriz abriu com cuidado e viu um monte de documentos, fotos, mensagens impressas. Era a acusação formal. Fotos dela dormindo enquanto Rafael ficava sozinho. Mensagens que, segundo Luciana, ela ignorava o menino. Relatos de vizinhos dizendo que viram bebê chorando dentro de casa. Um pacotão de mentiras preparadas para afetar o tribunal. Beatriz sentiu o peito apertar. Era óbvio que Luciana e o advogado tinham montado um plano sujo. Isso não era busca por família, era estratégico. Ela recebeu orientação de Simone e do detetive Maurício. Era hora de rebater com provas. Começaram a juntar depoimentos de vizinhos que viam o Rafael brincando com o João, visitas dela à casa de idosos que a vizinham, fotos dele dormindo no colo dela após a enfermidade. Mas o plano de Luciana tinha outro passo. Vazaram essas mesmas fotos e mensagens para a imprensa. No jornal da cidade, soube que haviam escrito críticas a ela, insinuações de maus tratos. Tudo era velho. Uma gota de café no cobertor usada como prova de sujeira. E moldado para atacar. Beatriz viu o nome dela em manchetes. Mãe rica. Abandona filho do falecido marido. Criança pede para voltar com mãe biológica. O telefone tocava a toda hora. Era repórter, amigo, professor de escola falando que alguém tinha ligado. O que antes era um momento difícil, virou espetáculo público. O que mais machucou foi ver o rosto do João com medo ao ouvir colegas comentando.
Ele perguntou se era verdade que tinham jogado Rafael na rua, que era obrigado a ser bonzinho para ganhar chocolate. Beatriz se virou para ele. O abraço apertou forte. Filho, isso é mentira. A mamãe nunca faria isso com nenhum de vocês. Mas, dentro dela, tudo doía. A imagem de Luciana não era de mãe que quer filho de volta por amor. Era de alguém disposta a pisar em tudo para conseguir algo. E, pior, usando mentiras bem montadas. No dia seguinte, Beatriz contratou um assessor de imprensa. Disse que precisava controlar a narrativa. Uma nota foi enviada. Garantias de que o exame genético foi feito em ambiente seguro, que ela jamais abandonaria um filho e que a mãe do menino estava envolvida num processo por falência. Mesmo assim, era como tentar tampar um sol de pôr. Na audiência seguinte, o juiz viu os documentos forjados. Muitos eram claramente montagens, mensagens cortadas fora de contexto. O advogado de Luciana tentou disfarçar, mas os papéis tinham falhas visíveis. Beatriz apresentou testemunhas que confirmaram. Rafael dormia no colo dela. Ela brincava com os dois. Todos tinham sido acolhidos na casa. O desgaste foi grande, mas mostrou as reais intenções de Luciana. Era estratégia fria. Beatriz se sentiu aliviada ao ver que, aos poucos, a verdade vinha à tona, mas sabia que o plano sujo tinha servido. Gerou dúvidas, bagunçou o processo, que agora demoraria ainda mais. Ao voltar para casa, ela sentou no sofá com os filhos. Os dois dormiam exaustos, abraçados. Beatriz olhou para eles, com as mãos trêmulas. A gente vai sair dessa, sussurrou, mais para si mesma do que para eles. Ela sabia que isso ainda não tinha acabado, mas agora estava pronta para lutar com unhas e dentes por esses dois sorrisos que usavam muitas vezes para tentar destruir a verdade. As coisas dentro da casa de Beatriz começaram a mudar. Não foi de uma vez, mas aos poucos, como água entrando por uma fresta. O silêncio ficou mais longo. As refeições ficaram curtas. Os sorrisos, raros. João, que sempre corria para contar como foi o dia na escola, agora largava a mochila no chão e subia para o quarto sem falar muito. Rafael, do outro lado, parecia pisar em ovos. Evitava olhar nos olhos do irmão. Passava mais tempo no canto, desenhando, sozinho ou brincando em silêncio. Beatriz sentia o clima. Era pesado, sufocante. Cada tentativa dela de puxar conversa acabava em resposta curta ou em cara fechada dos meninos. Um dia, enquanto arrumava a cozinha, ouviu João resmungar alto lá de cima. Subiu correndo. Quando entrou no quarto, os dois estavam virados um pro outro, com cara de poucos amigos. "Você não é meu irmão de verdade", gritou João, com os olhos cheios de lágrimas. Rafael não respondeu, só abaixou a cabeça com os olhos marejados. "João." Beatriz correu até ele, ajoelhando para ficar na altura do filho. "Por que tá falando isso? Porque agora tudo é sobre ele. A escola fala dele, as pessoas falam dele. Você vive correndo atrás de coisa dele. E eu? Você nem vê quando eu fico triste." Beatriz sentiu como se levasse um soco. Tentou abraçar o filho, mas ele se afastou. Rafael saiu do quarto sem dizer nada. Foi direto pro sofá, sentou e ficou olhando para a TV desligada. Ela queria chorar, gritar, fazer tudo parar. Mas só conseguiu respirar fundo e ficar parada. Mais tarde, depois que os dois se acalmaram, ela tentou conversar com João de novo. Foi até o quarto. Sentou na beira da cama. "Filho, me desculpa. Eu nunca quis que você se sentisse deixado de lado. Mas eu me sinto", ele disse sem olhar para ela. "Eu amo vocês dois, de verdade. E tô tentando dar conta disso tudo. É difícil para mim também. Mas você é meu primeiro filho, meu companheiro, meu amor desde sempre. Nada muda isso." João chorou baixinho. Deitou no colo dela. Beatriz ficou ali, acariciando os cabelos dele. No dia seguinte, tentou se aproximar de Rafael. Levou ele até a praça, só os dois. Comprou sorvete, sentaram no banco de madeira. "Tá tudo bem com você?" ela perguntou.
Rafael deu de ombros. Eu não queria atrapalhar. Eu só queria ficar aqui, com vocês. Você não atrapalha. Você é parte da gente agora. Ele olhou para ela com os olhos marejados. Eu gosto do João, mas acho que ele me odeia. Ele não odeia. Ele só... tá assustado. Ele também é criança. Vai levar um tempinho. Mas a gente vai conseguir, tá? Rafael fez que sim com a cabeça, mas não parecia convencido. Naquela noite, Beatriz chamou os dois para sentar no sofá. Um de cada lado. Pegou um álbum de fotos e começou a mostrar. João bebê, as primeiras palavras, os primeiros passos, a primeira ida à praia. Rafael olhava tudo em silêncio. Você também vai ter momentos assim. A gente vai começar agora. João ficou calado. Depois de um tempo, puxou o álbum pro colo e virou mais uma página. Esse aqui sou eu no Natal? Beatriz sorriu. E por um segundo, os três estavam juntos de verdade. Sem briga, sem mágoa, só tentando se entender. Mas ela sabia. A crise ainda estava ali. Não era coisa de um dia só. Ia precisar de tempo, paciência, cuidado. Rafael tinha chegado com uma mala cheia de ausência. João, com ciúmes, insegurança, medo de perder a mãe. E ela, com um coração dividido entre dois amores iguais e diferentes ao mesmo tempo. Na madrugada, Beatriz acordou com um barulho leve. Foi até o corredor e viu uma cena que mexeu com ela. Rafael deitado no colchão no quarto de João, e João cobrindo ele com o lençol. Não disseram nada. Ela apenas fechou a porta com cuidado, encostou a testa na madeira e deixou cair uma lágrima. A manhã começou como qualquer outra. Beatriz acordou antes dos meninos, preparou o café, separou as mochilas, colocou o uniforme de João dobrado na cama. Mas quando subiu para acordar Rafael, deu de cara com o quarto vazio. O colchão estava arrumado, o cobertor dobrado em cima, nenhum sinal dele. O coração dela disparou, chamou o nome dele pela casa inteira. Foi até o banheiro, nada. Olhou no quintal, na lavanderia, na varanda. Silêncio. João apareceu com o rosto inchado de sono. Cadê o Rafael? Beatriz não respondeu. Só pegou o celular e saiu correndo até a calçada. Ligou para Dona Nilda, pro detetive Maurício, até para Simone. Ninguém sabia de nada. João ficou na porta, preocupado. Ele foi embora por minha culpa? Beatriz correu até ele e o abraçou forte. Não, filho, isso não é culpa sua. É só um susto. A gente vai encontrar ele. Enquanto isso, Rafael andava pelas ruas da cidade com uma mochila pequena nas costas. Dentro, tinha um caderno, um lápis, uma camiseta e uma foto antiga que ele tinha achado numa das gavetas do quarto da Beatriz. Ele ao lado de João, os dois de perfil, sorrindo sem saber que a vida era tão complicada. Rafael não tinha planos. Só queria sair dali, desaparecer, por um tempo. Na cabeça dele, tudo estava errado. Achava que João o odiava, que Beatriz estava sobrecarregada, que a mãe verdadeira queria ele de volta, mas nem lembrava direito como ela era. Tudo confundia. Ele só queria silêncio. Queria um lugar onde ninguém falasse o tempo todo sobre quem ele era ou deveria ser. Caminhou até o lugar onde Dona Nilda e seu Adão costumavam ficar. Quando chegou, viu o velho sentado num banquinho, mexendo em uma sacola plástica com pão. Olha quem tá aqui, disse o homem surpreso. Tá fazendo o que sozinho, garoto? Rafael respondeu com um sorriso tímido e os olhos cansados. Posso ficar aqui um pouco? Seu Adão assentiu e chamou ele para sentar. Logo depois, Nilda chegou com uma garrafa de café. Quando viu Rafael, arregalou os olhos. Pelo amor de Deus, menino, que susto você quer dar na gente? Ele abaixou a cabeça envergonhado. Não fugi de casa, só vim pensar. Pensar assim, sumindo? Você quer matar sua mãe de preocupação? Ela não é minha mãe, soltou ele de repente. O silêncio ficou pesado. Dona Nilda sentou do lado dele. E você acha que fugir vai resolver alguma coisa? Rafael não respondeu. Só ficou ali, olhando para o chão. Enquanto isso, Beatriz rodava a cidade com o carro. Foi até o ponto onde o casal costumava ficar.
Quando dobrou a esquina e viu os 3 sentados, quase não acreditou. Parou o carro no meio da rua, desceu com as mãos tremendo. Rafael, ele levantou devagar. Achou que ela ia gritar, puxar ele, dizer que estava de castigo. Mas não. Beatriz foi até ele e só abraçou. Um abraço apertado, longo, de quem não sabia se chorava de alívio ou de desespero. Nunca mais faz isso comigo, ela disse com a voz falha. Desculpa, ele murmurou, quase sem ar. Eu só queria sumir um pouco. Beatriz olhou nos olhos dele. Se você quiser sumir, a gente some junto. Mas não foge. Não sozinho. Nunca mais. Ela agradeceu Nilda e Adão. Levou Rafael de volta para casa. No caminho, os 2 ficaram em silêncio. Mas um silêncio bom. Como se não precisassem de palavras. Um silêncio de quem entendeu que, mesmo com tudo errado, ainda havia amor ali. A noite seguinte à fuga de Rafael foi uma das mais difíceis da vida de Beatriz. Ele já estava de volta em casa, dormindo no quarto, mas ela não conseguia relaxar. A imagem dele sozinho, andando pelas ruas, com aquela mochila nas costas e o rosto triste, grudou na cabeça dela como se fosse uma cena que ela tivesse vivido por dentro. E agora ela não conseguia desligar. Sentou na cozinha com um copo de água, mas nem bebeu. Ficou olhando o líquido tremendo dentro do vidro como se aquilo dissesse alguma coisa. A mão dela tremia também. E o coração não voltava ao lugar. Foi até o quarto de João. Ele dormia tranquilo, com o cobertor até o queixo. Depois foi até o quarto de Rafael. Ele dormia de lado, abraçado num travesseiro, como se precisasse se esconder do mundo. Beatriz voltou para a sala, se jogou no sofá e deixou o corpo afundar. Chorou. De verdade. Um choro feio, alto, daqueles que a gente tenta segurar, mas não consegue. Não era só pela fuga dele, era pela pressão toda. O processo com a Luciana, os ataques do advogado, a dúvida das pessoas, os boatos da cidade, o medo de perder tudo o que construiu. Ela estava tentando segurar tudo com uma mão só, e agora sentia que não dava mais. Levantou do sofá e começou a andar pela casa sem rumo. Abriu o armário, mexeu em gaveta, entrou no banheiro, saiu. Pegou a agenda e começou a riscar compromissos, que nem lembrava mais o motivo. Rasgou uma folha sem querer, e isso foi a gota. Sentou no chão da sala e chorou de novo. Era como se o mundo inteiro estivesse nas costas dela. No meio da madrugada, ligou para Simone. Me desculpa ligar a essa... Ora, mas eu tô surtando. A amiga atendeu assustada, mas ficou ali, ouvindo. Beatriz contou tudo. O desespero, o medo, o sentimento de impotência. Disse que às vezes queria fugir, pegar os meninos e desaparecer. Eu não sei mais o que fazer se... Eu tô no limite. Amiga, você não tá sozinha. Eu tô aqui. Você tem apoio. Só que você precisa respirar. Se você desabar, quem vai segurar esses 2 meninos? Beatriz ficou em silêncio. Sabia que era verdade, mas naquele momento nem força para reagir ela tinha. Desligou e foi pro quarto. Tentou dormir, mas não conseguiu. Ficou olhando pro teto, sentindo o corpo leve de tão cansado. O psicológico já tinha ido embora. O físico estava indo junto. Quando o sol começou a nascer, ela já estava na cozinha de novo, preparando o café. Os olhos fundos, a expressão de quem não dormia, fazia dias. Rafael apareceu primeiro. Veio andando devagar, descalço, coçando os olhos. Olhou para ela e sentiu na hora que alguma coisa estava errada. Tá tudo bem? Ela tentou sorrir. Mas não. Saiu. Tá. A mamãe só tá meio cansada. Ele puxou uma cadeira e sentou. Ficou olhando ela mexer nas xícaras, passando manteiga no pão, tentando parecer normal. Depois veio João. Sentou ao lado e não disse nada. Os 2 sentiram o clima. Era como se a casa inteira tivesse ficado mais pesada. Depois do café, Beatriz se trancou no quarto por alguns minutos. Sentou na cama, pegou a carta do Arthur de novo, leu pela 1000ª vez. As palavras dele soavam diferentes agora. Pareciam arrependidas,
mas inúteis. Ele tinha ido embora e deixado ela para lidar com a bomba sozinha. E agora, era ela contra o mundo. Contra Luciana, contra Ramiro, contra o cansaço. Saiu do quarto e ligou para o advogado dela. Eu preciso acelerar esse processo. Eu não aguento mais esse jogo. Se a gente puder abrir uma nova linha de defesa, fazer uma denúncia, sei lá, eu topo qualquer coisa. Mas eu preciso que isso acabe. Do outro lado, o advogado tentava manter a calma. Disse que ia ver o que dava para fazer, mas que ela precisava manter o equilíbrio. Eu não tenho mais equilíbrio, ela respondeu. Eu só tenho esses meninos. É por eles que eu tô de pé. Mas por dentro, eu já fui. Desligou, respirou fundo, lavou o rosto e voltou para a sala. Os 2 meninos estavam brincando de jogo de tabuleiro. João ria, Rafael sorria sem mostrar os dentes. Era uma cena simples, mas naquele momento salvou o dia dela. Beatriz se sentou e ficou só observando. Pensou, se eu cair, eles caem também. E ali, decidiu. Se era para brigar, ela ia brigar até o fim. Mas antes disso, ela precisava se reerguer. Porque se não cuidasse de si mesma, não ia conseguir cuidar deles. E era por eles que ela respirava. O corredor do tribunal parecia mais longo naquele dia. Beatriz andava devagar, com os passos firmes e a cabeça erguida, mas por dentro era um turbilhão. Cada vez que lembrava o que estava em jogo, sentia o estômago virar. Rafael dormia em casa com Simone. João tinha ido para a escola. Ela estava ali sozinha, mas não estava fraca. Dessa vez, não. O advogado dela, Dr. Álvaro, já estava esperando na porta da sala de audiências. Ele olhou para ela, assentiu com um gesto discreto. Não precisavam dizer nada. Já sabiam o que tinham para fazer. Quando entraram, a primeira coisa que viu foi Luciana, sentada, bem arrumada, cabelo escovado, maquiagem feita. Ela estava com o rosto sereno, mas o olhar denunciava tensão. Ao lado dela, claro, o sempre meticuloso Dr. Ramiro, com sua pasta cheia de papéis e a arrogância estampada no jeito de cruzar as pernas. O juiz entrou. Silêncio total. Todo mundo de pé. Quando ele mandou sentar, Beatriz segurou firme na barra da saia e respirou fundo. A audiência começou. Dr. Ramiro se levantou com aquela fala arrumada que parecia ensaiada. Meritíssimo, minha cliente está aqui hoje porque não quer ver o filho crescer longe da mãe biológica. Sabemos que cometeu erros, mas está disposta a se reaproximar, a cuidar, a reconstruir esse laço. O menino tem o direito de saber quem é sua mãe. Tem o direito de conviver com ela e tem o direito de crescer com dignidade, com afeto e verdade. Beatriz abaixou a cabeça por um instante. Sentiu o peso das palavras. Mas quando Álvaro se levantou, ela olhou firme. Meritíssimo. O que está em jogo aqui não é só biologia, é história. É quem esteve presente, quem cuidou, quem protegeu. O Rafael foi deixado nas ruas. Foi criado por um casal de pessoas incríveis que não tinham nada, mas deram tudo. E agora, quando ele finalmente tem um teto, comida, escola, rotina, carinho, a mãe biológica aparece e quer arrancá-lo disso? Com que estabilidade? O juiz fez sinal para que chamassem as testemunhas. A primeira foi uma assistente social. Ela leu o relatório com calma, explicando o comportamento de Rafael, os sinais de apego com Beatriz, a relação saudável com João, o desenvolvimento emocional claro. Concluiu dizendo que uma mudança repentina poderia causar confusão, insegurança e até trauma. Luciana balançou a cabeça como quem não aceita. O juiz então pediu para ouvir. Rafael. Beatriz gelou. Olhou para o advogado que confirmou com um gesto. Tinham autorizado. Rafael entrou pela porta de trás, acompanhado de uma psicóloga. Estava com uma camisa azul clara e um tênis novo que Beatriz tinha dado dias antes. Sentou numa cadeira menor, de frente para o juiz. Rafael, você sabe por que está aqui? Ele assentiu com a cabeça.
A gente quer entender o que você sente. Sobre sua mãe, sobre a Beatriz, sobre onde você quer ficar. Pode falar do seu jeito, tá bom? Rafael olhou para o chão. Depois levantou o rosto e falou: Eu gosto da minha mãe Beatriz. Ela me escuta, me dá comida, me ajuda com o dever da escola. Eu tenho um quarto, um armário só meu. Eu nunca tive isso antes. O juiz ficou em silêncio. Rafael continuou. A outra moça, ela me deixou. Eu não lembro dela. E eu fiquei muito tempo sem ninguém, só com a avó Nilda e o vô Adão. Eu gosto deles também. Mas agora eu tenho uma casa. Beatriz quase desmoronou. Lutou para segurar o choro. O juiz agradeceu Rafael, que saiu da sala de cabeça erguida. Por fim, o juiz chamou os advogados para considerações finais. Dr. Ramiro falou bonito, como sempre, mas sem alma. Já Álvaro foi direto. Às vezes, a biologia precisa dar lugar à realidade. A justiça não é só papel. É olhar no olho de uma criança e entender o que ela sente, o que ela vive. Rafael não quer mudar de vida de novo. Ele só quer continuar sendo criança. Em paz. O juiz pediu silêncio e se levantou. Disse que voltaria em instantes com a decisão. O tempo parecia não passar. Beatriz não conseguia parar de mexer as mãos. Luciana parecia inquieta, mas tentava manter a pose. Ramiro cochichava com ela, como se pudesse mudar o destino com palavras. Juiz voltou. Todo mundo ficou em pé. Ele começou falando sobre a complexidade do caso, sobre a importância da verdade, da responsabilidade e do afeto real. Depois, virou a folha e disse com voz firme: Fica estabelecido que a guarda integral da criança Rafael será concedida à senhora Beatriz Moura. A senhora Luciana Mendes poderá solicitar visitas supervisionadas mediante acompanhamento psicológico. O coração de Beatriz explodiu no peito. Ela mal conseguia respirar. Tentou não gritar, mas os olhos se encheram de lágrimas. Luciana ficou pálida. Ramiro abaixou a cabeça, derrotado. Beatriz saiu da sala sem olhar para trás. Pegou o celular, ligou para casa. Rafael tá aí? Tá sim, respondeu Simone. Dá o telefone para ele, por favor. Alô? Disse a voz pequena do outro lado. Filho, você vai ficar com a gente, para sempre. E pela primeira vez em muito tempo, ela chorou sorrindo. Luciana saiu do tribunal como quem carrega o mundo nas costas. Os saltos batiam forte no chão da calçada, mas o ritmo era de derrota. Ramiro vinha logo atrás, em silêncio. Ele tentava parecer calmo, mas nem olhava mais na cara dela. O ar entre os dois era pesado. Quando chegaram no estacionamento, ela parou de repente. Você me prometeu que a gente ia ganhar. Ela disse, encarando ele com os olhos ardendo. Ramiro levantou uma sobrancelha e soltou um suspiro. Eu prometi que ia tentar. Mas você escondeu coisas demais de mim, Luciana. Eu contei tudo, tudo. Você sabia do abandono, das cartas, dos comprovantes. Sabia sim. Mas não sabia que você estava vendendo a imagem de vítima enquanto alugava apartamento de luxo com o dinheiro, que conseguiu às escondidas. Luciana ficou vermelha. Quase cuspiu as palavras. Você tá me julgando? Não. Tô dizendo que foi burra. Quis parecer arrependida e humilde, mas gastava mais com salão de beleza do que com comida. Ela bufou, olhou para os lados e abaixou a voz. A culpa é sua. Você é o advogado. Era para você virar isso a meu favor. Ramiro fechou a porta do carro, devagar, sem pressa. Abriu a própria pasta e tirou um envelope. Aqui estão os seus documentos. Não vou mais te representar. Você não tem mais nada a oferecer. O juiz já viu quem você é. Luciana ficou parada, com o envelope na mão. Viu ele entrar no carro e sair sem nem se despedir. Naquele momento, ela não era mais ninguém. Sem filho, sem advogado, sem plano. As semanas seguintes foram ainda piores. A decisão do juiz vazou na imprensa. E dessa vez, ao contrário das notas pagas por Ramiro, a história verdadeira veio à tona. Luciana tinha abandonado o filho. Nunca procurou ajuda real,
usou o nome do ex-marido morto para tentar garantir um dinheiro que ela dizia ser por amor. Nos comentários das matérias, as pessoas não perdoavam. Chamavam ela de interesseira, fria, mentirosa. Ela foi demitida do pequeno escritório onde trabalhava. A dona não quis se associar à imagem dela. Luciana ligava, mandava mensagens, ninguém respondia. Os poucos contatos que ainda tinha começaram a sumir. As amigas da época boa bloquearam nas redes sociais. Ela tentou vender a história para um canal de TV. Mas ninguém quis dar voz para a mãe arrependida depois de tudo exposto. Um dia, tentou ir até a escola do Rafael. Queria vê-lo, mesmo sem permissão. Mas a diretora ligou para Beatriz na hora. Quando Beatriz chegou, Luciana estava sentada na calçada, de cabeça baixa. "Você não pode fazer isso", Beatriz disse com firmeza. Luciana levantou devagar, os olhos fundos, sem maquiagem, sem força. "Eu só queria ver ele. Depois de tudo, depois de você mentir para juiz, usar advogado para me destruir, tentar virar o meu filho contra mim..." Luciana respirou fundo. Tentou ficar de pé, mas o corpo parecia pesado. "Eu perdi tudo. Eu só tenho ele." Beatriz ficou em silêncio por um tempo. Depois falou devagar. "Então começa a pensar em mudar. Não pelo Rafael, por você. Porque ele tá bem, tá feliz. E não merece mais confusão." Luciana assentiu. Baixou a cabeça. Beatriz foi embora sem olhar para trás. Alguns dias depois, Luciana recebeu uma carta. Era da vara da infância. Um aviso oficial. Qualquer tentativa de contato com Rafael fora das visitas agendadas seria considerada violação judicial. Se repetisse, poderia ser presa. Ela rasgou a carta e jogou no lixo. Depois sentou no chão do pequeno apartamento onde agora morava, cercada por caixas de papelão com roupas usadas, contas atrasadas e lembranças que ela não sabia mais onde encaixar. Na tela do celular, uma foto antiga. Ela e Arthur sorrindo numa festa da firma. O tempo parecia outro. Ela parecia outra. Agora não tinha mais nada. Nem filho, nem prestígio, nem dignidade. Só a certeza de que tinha ido longe demais. O tempo começou a passar diferente depois da decisão no tribunal. Beatriz ainda acordava cedo. Ainda fazia o café, ainda arrumava as camas e preparava os lanches da escola. Mas agora tinha uma paz que ela achava que nunca mais ia sentir. Não era aquela paz de propaganda de margarina. Era uma calma de saber que, pelo menos por agora, ninguém ia bater na porta querendo levar um pedaço da vida dela embora. João e Rafael ainda tinham suas diferenças, mas a tensão diminuiu. Um dia, Beatriz passou pela porta entreaberta do quarto e viu os dois deitados na mesma cama, cada um com um fone de ouvido, assistindo ao mesmo vídeo no celular. Não falavam, nada, mas riam juntos. Era aquilo. Não era sobre se abraçar o tempo todo ou se chamar de irmão com lágrima no olho. Era sobre dividir o espaço, dividir silêncio, dividir até o fone. Coisa de irmão mesmo. No fim de semana, Beatriz resolveu fazer um almoço diferente. Não porque tinha data especial, mas porque queria ver a casa cheia de cheiros bons. Fez estrogonofe, arroz soltinho, batata palha, suco de uva. Os meninos ajudaram. João cortou os morangos, Rafael lavou as folhas da salada. Eles riam dos erros, um do outro, sem birra. Só riso puro de criança em casa segura. Depois do almoço, Beatriz sentou na varanda com um copo de água com gás. Olhou os dois correndo pelo quintal, jogando bola, e lembrou de tudo o que passou. De quando Rafael era só um menino na calçada, de quando João gritou que ele não era irmão de verdade, de quando ela mesma quis desistir de tudo. Mas agora, naquele momento, a casa parecia casa. E família, finalmente parecia família. À noite, Rafael chamou por ela no quarto. Tava com um caderno aberto, mostrando um desenho. "É você, o João e eu. A gente tá numa casa com uma árvore, no quintal e um cachorro. Mas a gente não tem cachorro ainda", ela disse sorrindo. "Mas um dia pode ter, né?"
Beatriz segurou o riso e deu um beijo no topo da cabeça dele. Pode sim. Tudo pode. João apareceu na porta com um travesseiro debaixo do braço. Posso dormir aqui hoje? Claro, Rafael respondeu antes dela. João se jogou na cama do irmão. Beatriz apagou a luz e ficou observando os dois pelo vão da porta. Mais tarde, ela foi até o quarto dela, se deitou, mas não conseguiu dormir logo. Ficou olhando para o teto e pensando em como as coisas mudam. Como tudo pode desmoronar, mas também pode recomeçar. O celular vibrou. Era uma mensagem da Simone. Aí, como estão os 3 homens da sua vida? Beatriz respondeu com uma foto que tirou da janela. Os 2 meninos dormindo. Um em cada canto da cama, dividindo um cobertor. Tão inteiros. Pela primeira vez. A resposta veio rápido. Você também. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, ela também estava. A casa estava em silêncio naquela tarde. Só se ouvia o som do ventilador girando devagar e o clique das teclas do teclado de Beatriz. Ela estava no escritório, tentando resolver uns papéis que tinha deixado para depois. Com tudo que passou nos últimos meses, a papelada acumulou. Contas, documentos da escola dos meninos. E agora, algumas pendências que surgiram após o fim do processo de guarda. No meio dos papéis, ela achou uma pasta que nem lembrava mais. Era uma daquelas pastas antigas, de plástico grosso, com elástico frouxo. Dentro, tinha recibos, algumas anotações com a letra de Arthur, e no fundo, um envelope pardo. Não tinha nome, nem data. Tava só ali, parado. Ela abriu sem pensar, muito. O que tinha dentro quase fez ela perder o ar. Era uma carta. Uma carta de Arthur. Escrita à mão, com a caligrafia que ela conhecia tão bem. Ela sentou na hora, porque sabia que aquilo não era qualquer coisa. Béa, se você estiver lendo isso, é porque tudo já aconteceu. Eu não sabia se ia ter coragem de te contar enquanto eu estava vivo, então escrevi. É sobre o Rafael. Sim, eu sabia que ele existia. Luciana me contou logo depois que ele nasceu. Mas ela sumiu logo em seguida. Nunca mais tive notícia. Procurei, mas nada. Beatriz fechou os olhos. O coração estava disparado. A verdade é que, mesmo sem saber onde ele estava, eu nunca consegui ignorar a ideia de que um filho meu podia estar por aí sozinho. Por isso, deixei uma parte do que é meu reservada para ele. Tá tudo no cofre do escritório do Dr. Caio, meu advogado. Tem instruções para ele caso um dia Rafael apareça. Beatriz levantou de um pulo. Pegou o telefone e ligou na hora pro escritório do Dr. Caio. Ele era um advogado velho conhecido de Arthur, daqueles discretos, quase invisíveis, mas sempre eficaz. Quando atendeu, ela foi direta. Doutor, sou a Beatriz, viúva do Arthur. Achei uma carta escrita por ele. Ele menciona um cofre com algo reservado para o Rafael. O senhor sabe do que se trata? Do outro lado, silêncio. Depois, uma resposta firme. Sabia que esse dia ia chegar. Sim, sei exatamente o que é. Mas só posso entregar pessoalmente, e com você aqui. No dia seguinte, Beatriz foi até o escritório. O lugar era simples, mas bem cuidado. Dr. Caio estava com a mesma cara de sempre. Óculos grandes, paletó antigo e uma expressão que nunca mudava. Seu marido deixou uma pasta para ser entregue apenas se Rafael fosse encontrado e confirmado como filho. Ele desconfiava que Luciana tinha desaparecido com a criança, mas nunca teve certeza se aquele menino era mesmo dele. Beatriz ficou ali, ouvindo, segurando o que podia dentro do peito. Dr. Caio entregou a pasta. Dentro, tinha uma carta escrita diretamente para Rafael, um cartão bancário de uma conta com valor alto e uma escritura de um terreno em nome do menino. Arthur tinha separado uma herança. Não um valor absurdo, mas suficiente para garantir estudo, cuidado e um futuro digno. Ele queria que o Rafael fosse cuidado. Mesmo sem saber onde estava, ele tinha fé que um dia ia ser encontrado. Beatriz voltou para casa com a pasta no colo, como se estivesse carregando um pedaço do Arthur.
Vivo. Quando chegou, Rafael estava no sofá, jogando no celular com João. Ela se sentou ao lado dele. Posso te mostrar uma coisa? Rafael largou o celular, curioso. Ela abriu a pasta e entregou a carta. Ele leu em silêncio. Os olhos arregalados, os dedos apertando o papel com força. Quando terminou, olhou para ela com a voz baixinha. Ele me amava? Beatriz puxou ele pro colo e respondeu sem pensar. Mais do que tudo, mesmo sem te conhecer. Naquele momento, Rafael chorou. Mas não era um choro de dor. Era um choro de alívio, de saber que mesmo depois de tudo ele tinha sido lembrado. Ele tinha sido querido, e mais do que nunca, ele tinha um lugar. Beatriz ainda carregava a pasta do Arthur na bolsa quando recebeu a ligação do detetive Maurício. A garganta dela secou. Dona Beatriz, temos notícias sobre o Dr. Ramiro. Ela acelerou os passos até o escritório do advogado. Ramiro estava afastado do caso de Luciana há semanas, mas continuava assessorando assuntos da herança do Arthur. Quando entrou, encontrou Maurício no hall, olhando para a recepção como se esperasse que alguém surgisse a qualquer momento. Descobrimos algo. Ele disse, sem rodeios. O Ramiro manipulou os documentos da Luciana e do Rafael. Liberou parte da herança do Arthur para ela, mesmo sem autorização legal. Beatriz sentiu um choque. Ramiro? Ele não estava do lado dela, mas mesmo assim parecia confiável. A voz dela tremeu. Como isso aconteceu? Ele incluiu cláusulas que permitiam a Luciana sacar até 30% da herança guardada para Rafael. Usou as mesmas provas forjadas no tribunal para justificar os saques. Já viu as movimentações? Estava tudo numa conta intermediária dele. Ele redirecionou o dinheiro para os próprios investimentos. Então ele... Ela gaguejou. Sim. Levantou mais do que devia, sem prestar conta a ninguém. Luciana acreditava que ia receber uma ajuda, e ele fez o serviço sujo para isso. Com ela fraquejando na defesa, ninguém notou os saques. Até agora. Beatriz sentiu uma mistura de raiva e alívio. O plano sujo ficou maior do que tudo que imaginava. O que podemos fazer agora? Maurício respirou fundo. Temos provas, extratos bancários e e-mails trocados dele com o gerente explicando os saques. Ele ainda tenta manter as coisas como se fosse por causa da criança, mas não é. É interesse pessoal. Logo depois, chegaram documentos nas mãos do detetive. Comprovantes, vídeo da reunião onde Ramiro aparece explicando tudo. Beatriz leu ali que ele dizia que estava agindo no melhor interesse da Luciana e da criança. Mas agora estava comprovado que era interesse próprio. Passaram tudo para o promotor da infância e juventude. Iniciou-se um processo de investigação criminal. Apropriação indébita, violação de confiança, falsidade ideológica. As mensagens trocadas com Luciana foram usadas como prova adicional de que ele sabia que o dinheiro sairia errado. Beatriz se viu com mais uma encrenca, mais um inimigo. Mas esse era diferente. Esse roubou de todos e precisava pagar. Na manhã seguinte, o escritório do Dr. Caio recebeu uma intimação de busca na conta de Ramiro. Beatriz foi com Maurício até o banco. Lá, assistiu com o coração apertado, tudo acontecendo. Contas bloqueadas, documentos carimbados, funcionários entregando cópias da papelada. Eles encontraram mais dinheiro desviado do que acreditavam. Parte havia sido investida num imóvel de luxo, o resto estava em uma conta offshore em nome de empresas de fachada. De volta em casa, Beatriz sentou com os meninos na sala. Mostrou a eles que, além da proteção e do amor, agora Rafael tinha também a parte da herança que Arthur deixou. Eles não falavam muito. Só sabiam que agora tinham mais um motivo para sorrir. Com o dinheiro liberado oficialmente por ordem judicial, Beatriz começou a planejar o futuro, escola particular para o Rafael, acompanhamento psicológico para ele e para o próprio João. Afinal, tudo que eles passaram deixou marcas. Coisas que dinheiro não apaga, mas que ajuda a tratar. Mas a parte mais importante foi a sensação de justiça. Quando soube que Ramiro seria preso, que poderia até perder a OAB, ela sentiu que uma página estava virando de vez. Ele quis se manter no poder escondido.
mas no fundo era só um oportunista. No dia da prisão de Ramiro, Dona Beatriz foi ao tribunal. Estava sem maquiagem, calça jeans e entrou pela porta principal. Viu os oficiais levando-o algemado pela porta dos fundos. Luciana também estava lá, sentada num banco sem reação. Ela havia perdido a chance de reatar com Rafael e ainda via o ex-advogado sendo levado embora. Beatriz saiu dali com o coração mais leve. O golpe final tinha sido dado. Ela tinha vencido. No carro, olhou pelo retrovisor e viu Rafael dormindo, no banco de trás, com o João encostado no ombro. A mão dela descansou no bolso onde guardava a carta e a escritura do herdeiro. Um silêncio de alívio tomou conta. A gente conseguiu, sussurrou. E não havia grito ou comemoração. Mas havia verdade. E isso valia mais do que qualquer vitória. Beatriz acordou num sábado cinza. A casa estava em silêncio, os meninos ainda dormindo. O cheiro de café da cafeteira elétrica preenchia a cozinha, mas ela nem reparava. Aquela semana tinha sido diferente. Depois do fim da batalha judicial, da prisão de Ramiro e da paz começando a dar as caras, ela se sentia mais leve. Mas havia algo que não saía da cabeça dela. Era uma caixa, a única que ela ainda não tinha aberto. Ficava guardada dentro do armário de Arthur, num fundo falso. Ela sempre soube que existia, mas nunca teve coragem de olhar. Achava que ali estariam lembranças demais, dor demais. Mas naquela manhã, ela foi até o quarto, abriu o armário e puxou a caixa. Sentou na cama com ela no colo. Era pequena, de madeira escura, sem chave. A tampa saiu fácil. Lá dentro, uma série de papéis, fotos, cartões antigos. E no fundo, um caderno de capa preta. Era um diário. Ela hesitou. Depois, abriu. As primeiras páginas eram simples. Desabafos sobre o trabalho, reclamações do estresse, coisas que qualquer um escreveria. Mas mais pra frente, o tom mudou. O nome de Luciana apareceu. E logo depois, o nome que ela não esperava. Ver. Gustavo Beatriz franziu a testa. Virou mais páginas, até que tudo ficou claro. Descobri que Rafael pode não ser meu filho. Luciana tinha um envolvimento antigo com meu irmão, Gustavo. Eles tiveram um caso antes mesmo de ela trabalhar. Comigo. E agora, depois de tudo, ela me procurou dizendo que talvez o filho fosse dele. Beatriz congelou. O coração disparou. Continuou lendo. Mas eu nunca quis saber. Nunca fiz teste. Nunca fui atrás. Porque mesmo que fosse verdade, o Rafael era uma parte de mim. Mesmo sem ser de sangue. E eu preferi ficar com essa dúvida para sempre do que colocar uma criança no meio de um acerto de contas. Ela parou por um segundo. O peito apertou de um jeito diferente. Arthur sabia. Sabia que Rafael talvez não fosse seu filho. E escolheu amar assim mesmo. Escolheu guardar aquilo só para ele. Virou mais uma página. Tinha uma foto grudada. Arthur, Gustavo e Rafael no colo de Luciana, ainda bebê. A imagem estava amarelada, mas clara o suficiente para ver os rostos. Beatriz encostou o diário no peito e respirou fundo. Ali estava a verdade. Rafael não era filho de Arthur. Era sobrinho, filho do irmão dele. Mas nada disso importava. Não, mudava o que ela sentia. Não mudava o que eles tinham construído. Mas agora, ela sabia. E essa verdade era só dela. Mais tarde, quando os meninos estavam brincando no quintal, ela observava da varanda. João chutava bola, Rafael ria alto. Eles estavam bem, estavam juntos, irmãos de vida. E isso era tudo que importava. Ela pegou o diário de novo, leu as últimas palavras que Arthur escreveu. Se um dia essa verdade vier à tona, espero que ela sirva para mostrar que laços de sangue não são tudo. Amor é o que segura o mundo de pé. Beatriz fechou o caderno e guardou de volta na caixa. Subiu no sótão, colocou a caixa numa prateleira alta e cobriu com um pano. Aquela verdade ia ficar ali. Só com ela. Rafael era filho do coração, e isso era mais que suficiente. Naquela noite,
Ela deitou com os meninos no sofá, um de cada lado, a TV ligada num filme qualquer, o cobertor dividindo os três. E pela primeira vez em muito tempo, ela adormeceu com um sorriso no rosto.